No vídeo de hoje eu vou te mostrar esse kit 4 em 1 de ferramentas a bateria da marca Stihl, que eu comprei no Mercado Livre por R$1.000, tem anúncios até com um pouquinho menos se for à vista, mas ele vem com um martelete SDS, uma esmerilhadeira, uma chave de impacto, uma furadeira parafusadeira, duas baterias, carregador e alguns poucos acessórios. Me pareceu, dadas as características e o preço, que teria um custo-benefício bem interessante. Mas será que na prática isso aconteceu mesmo? É o que eu vou te mostrar a partir de agora. Eu vou te mostrar cada uma das ferramentas em detalhe e também todos os testes que eu fiz com cada uma dessas ferramentas. E depois você me conta o que você achou. Se você achar que é uma boa compra para a sua realidade, os links para adquirir vão estar aqui na descrição do vídeo. Dei uma organizada aqui em cima da bancada em todo o conteúdo do kit para a gente ter uma visão geral e também começar a avaliar as ferramentas de forma individual. Temos ali então o carregador de base, duas baterias, depois eu vou testar isso no decorrer do vídeo. Aqui o manual de instruções, ponto positivo, temos um manual completo, realmente com informações de cada uma das ferramentas. Tem uma seção para cada uma das máquinas aqui e tem informações condizentes com a ferramenta. Uma pena que 100% do manual está em inglês, então apesar da informação existir, acaba se tornando inacessível para a maioria das pessoas. Mas o manual é bem completo, só peca na questão do idioma. Daí aqui nós temos as ferramentas então, todas elas equipadas com motor brushless de 21 volts, 18/21 volts, aqui a furadeira parafusadeira, aqui a chave de impacto, o martelete e também a esmerilhadeira. Com a furadeira não veio nenhum acessório. Com a chave de impacto veio um soquete 17 mm e também o anel de borracha e o pino de retenção. Com o martelete veio a empunhadura lateral, que é bem construída. Aqui essa parte, esse anel que prende lá no martelete é metálico, mas é uma chapa bem fininha, mas metálico. O restante é todo de plástico, mas é bem construído, grande e confortável. Tem também o limitador de profundidade para furação. Já com a esmerilhadeira veio uma empunhadura lateral, muito bem construída, confortável, grande, serve para todo o tamanho de mão aqui, muito superior a qualquer outra esmerilhadeira que eu já testei anteriormente. A proteção do disco e a chave para troca então dos acessórios. A construção das ferramentas é muito boa, eu analisei cada uma delas de forma prévia aqui individual e não encontrei problemas no que diz respeito à construção. A parte plástica com injeção muito bem feita, a transição entre o emborrachado e o plástico aqui sem rebarba, sem defeitos aparentes, não encontrei nenhuma falha construtiva em nenhuma das ferramentas. As ferramentas têm uma empunhadura confortável, não é muito fino, não é muito apertado aqui, por exemplo, nessas máquinas. Aqui na chave de impacto é o mesmo padrão, o martelete também e a esmerilhadeira idem. Então, do ponto de vista construtivo, ponto positivo, porque todas elas são muito bem feitas. Para não dizer que a questão do acabamento estava perfeita, a empunhadura lateral do martelete tinha um pequeno ponto aqui, uma falha de injeção que eu precisei raspar com estilete, e aqui também tinha um cantinho que raspava na mão quando você pegava nessa parte aqui, quando você encostava aqui. Então a única coisa que eu encontrei do ponto de vista construção foi isso daí. Detalhes aqui do martelete. O mandril padrão SDS, como era esperado nesse tipo de martelete. Aqui a gente tem a seleção de função, então, tem furar sem impacto, furar com impacto, a opção de martelete, que é para usar talhadeira ou punção, e aqui a função de girar livre para você posicionar a talhadeira, por exemplo, no ângulo adequado para o serviço que você está fazendo. O botão permanece travado e quando você pressiona aqui na ponta, esse pininho azul aqui, ele libera para você fazer então a alternância das funções. E aqui então vai ficar livre para você fazer o posicionamento livre da talhadeira quando você for utilizar. Aqui nós temos o gatilho de acionamento apenas e o botão de reversão. Então para um dos lados sentido de giro horário e para o outro lado anti-horário. Não tem nada além disso, nenhum botão eletrônico de seleção aqui, só o encaixe da bateria e aqui o encaixe da empunhadura lateral.
A empunhadura lateral aqui tem um tamanho adequado, é bem confortável para usar, e aqui em cima então tem ainda o lugar para você colocar o limitador de profundidade de furação, onde você pode destravar aqui e posicionar esse limitador aqui para fazer furos com uma determinada profundidade de forma repetitiva quando você estiver fazendo algum trabalho que exija isso, por exemplo. A ferramenta, apesar de ser bastante pesada, tem uma ergonomia boa e um equilíbrio bom também. Tanto que você pode ver que ela fica em pé aqui apoiada na bateria. Falando em peso, ele pesa com a bateria e a empunhadura lateral um pouco mais de 3 kg, 3.066 gramas. A furadeira e parafusadeira veio com essa alça aqui na parte de trás, que pode servir para você colocar no pulso, por exemplo, e também um LED aqui de trabalho na parte da frente, só que não ilumina praticamente nada. Fora isso, nós temos então gatilho, opção de sentido de giro e aqui no topo o botão de seleção de rotação, nível 1 e nível 2. A coroa de torque aqui tem 18 posições, eu contei e são 18 cliques, está bem certinho, e tem a função de parafusar, furar e furar com impacto. O mandril é de 3/8, de 10 milímetros e é 100% metálico com travamento rápido. Então é bem fácil de você colocar os acessórios aqui fazendo a fixação deles. Uma coisa que eu percebi logo de cara é que girar esse anel aqui que tem as funções da parafusadeira é bastante difícil. Ele ainda está meio emperrado, vamos chamar assim, por conta da ferramenta ser nova. Talvez isso vai melhorando com o tempo, mas ele é estreito, então você não consegue botar muita força nele aqui. Normalmente você tem que pegar com a mão aqui e segurar o outro junto para você conseguir girar esse anel da seleção de funções aqui. Ele é bem complicadinho para você mexer ele e trocar as funções. Possivelmente, conforme a gente vai usando a ferramenta, isso vai melhorando. O peso da ferramenta está bem distribuído, é bem equilibrado, é uma ferramenta bem confortável para você utilizar. Falando em peso, com a bateria, ela pesa 1.542 gramas. A chave de impacto tem o mandril de meia polegada, mas tem também o encaixe de 1/4 aqui para você colocar bits de parafusamento na parte central, sem precisar de nenhum adaptador. Aqui tem um anel de borracha para proteger essa parte. Aqui não me parece ser metálico, mas é uma ferramenta confortável. É mais pesada, claramente mais pesada que a parafusadeira. Além do gatilho e do botão de reversão, nesse caso aqui nós temos um botão de controle eletrônico, onde nós podemos selecionar velocidade alta ou baixa, e quando está no sentido de reversão, você pode selecionar aquela função para ela só soltar o parafuso e não continuar girando. Ela vai destravar, digamos assim, e vai parar na sequência. Ou então, o sentido reverso contínuo. O peso dela com bateria, mas sem nenhum acessório, é de 1.743 gramas. A esmerilhadeira, diferente das outras, a bateria que eu já testei, tem um gatilho de acionamento aqui em cima, um botão tipo as esmerilhadeiras elétricas que você empurra para frente, ele fica pressionado, ligado, e quando você quer desligar você só toca aqui que desliga a esmerilhadeira. As outras máquinas a bateria que eu testei tinham o gatilho de acionamento aqui na parte de baixo. Isso aqui para alguns pode ser bom, para outros não, mas é uma questão pessoal de utilização. A empunhadura lateral dela é extremamente bem construída e confortável, grande para qualquer tamanho de mão, e tem também, é claro, a capa de proteção aqui do disco. A construção dela é boa. Aqui na parte de baixo nós temos entradas de ventilação de ambos os lados para refrigerar a placa eletrônica dela, que fica aqui nessa parte da base. E fora isso, temos ainda o botão aqui para travamento do eixo para troca dos acessórios. Já aqui no painel eletrônico dela, quando você liga a máquina, quando você aciona ela, tem esse botão aqui que você pode alternar entre as 3 velocidades dela, que é a velocidade 1, 2 e 3. Inclusive, você pode fazer essa alternância com a máquina ligada. O peso da esmerilhadeira com empunhadura lateral e proteção do disco é de 2.248 gramas. Feitas as devidas apresentações, bora começar com os testes então. E a primeira ferramenta que eu vou mostrar os testes vai ser do martelete SDS, que eu testei em um bloco de concreto. Isso aqui não é bloquinho de fazer calçada, é bloco de pavimentação de rua. É um concreto bem mais espesso e bem mais resistente que o normal.
Primeiro eu fiz o teste de furação com uma broca de 10 mm e depois eu testei a função de rompedor usando o ponteiro e também a talhadeira. Em todas as operações, o desempenho foi bem satisfatório. Agora vamos aos testes com a furadeira parafusadeira. O primeiro teste que eu fiz foi com broca de 10 mm na madeira, usando a velocidade 2 e função de perfuração. Depois eu testei também broca Forstner de 35 mm, também na velocidade 2. E por último, uma broca do tipo self-cut, que é aquelas com espiral, com serpentina na entrada da broca, de 22 mm. Nesse caso, eu comecei na velocidade número 2, mas automaticamente a parafusadeira se desligou e entrou em modo de proteção. Daí eu mudei para a velocidade número 1, que é onde tem mais torque e menos rotação, e daí eu consegui fazer a furação de forma satisfatória. Teve sim um pouco de perda de velocidade, isso é perceptível, porém para esse tipo de broca aqui isso é mais do que aceitável também. Na sequência eu testei parafusamento. Nesse caso eu peguei parafuso sextavado de rosca soberba, sem pré-furo, em caibro de eucalipto. Eu peguei parafuso de 6 mm por 50 de comprimento. Primeiro eu usei a função parafusar no torque máximo, na posição número 18 da parafusadeira. E depois eu usei o mesmo parafuso na função de furadeira, que é onde ela não tem o controle então por embreagem. E depois eu repeti esse mesmo teste usando parafusos de 8 mm de espessura por 50 de comprimento. Em ambos os casos, com a função de parafusar, ela acionou a embreagem antes do término da penetração do parafuso. Já na função furadeira, onde não há o controle por meio da embreagem, a penetração do parafuso foi completa. Eu comecei o teste da chave de impacto com parafusamento em madeira, com parafusos de 8 por 50 mm, de rosca soberba, sem pré-furo nesse caibro de eucalipto, e a tarefa foi muito bem executada. Depois eu passei para um parafuso ainda de 8 mm, porém de 10 cm de comprimento. Novamente a máquina conseguiu completar o parafusamento. Depois eu coloquei alguns parafusos mais tradicionais, vamos chamar assim, de 4,5 por 50 e 6 por 70 mm, e em todas as tarefas até agora o desempenho foi extremamente satisfatório. Para aumentar um pouquinho o nível, eu fui testar a máquina nas rodas do meu carro. Primeiro eu removi um parafuso, esse parafuso aqui tinha sido apertado na borracharia quando foi feita a última manutenção dos pneus. Então primeiro eu removi um parafuso e depois, usando o torquímetro, eu coloquei ele com 135 Nm, que é o recomendado para esse carro aqui. Eu esperava que a máquina penasse um pouquinho mais para remover esse parafuso apertado com o torquímetro, mas sinceramente foi bem mais fácil do que eu imaginei. A última ferramenta testada foi a esmerilhadeira. Eu testei ela cortando cantoneiras de aço. Essa cantoneira tem quase 3 cm de lado e 6 mm de espessura, e ela cortou de forma bem satisfatória.
Teve sim um pouquinho de queda na rotação quando o corte estava mais profundo, por conta da área do disco que fica em atrito com a lateral da cantoneira ali enquanto está fazendo o corte. Mas nada fora do padrão, tudo dentro do esperado e do normal para esse tipo de ferramenta. Eu fiz também um teste com lixamento usando o disco flap nessas mesmas cantoneiras e ambas as tarefas foram desempenhadas de forma satisfatória. Bom, agora que os testes práticos foram concluídos, é hora dos testes de laboratório, vamos chamar assim. Começando pelo teste das baterias. Eu testei ambas no Atosh DL24 com uma descarga controlada de 4 A, já que é isso que está indicado na etiqueta das baterias. Porém, elas não atingiram essa capacidade. Uma delas entregou 3.118 mAh e outra 3.076 mAh, com o teste durando aproximadamente 46 minutos. Na prática, isso quer dizer que essas baterias ficaram 22% e 23% abaixo da capacidade nominal que o fabricante indicou na etiqueta delas. E falando em baterias, o padrão de encaixe dessas baterias aqui é do tipo Makita 18 volts, mas é óbvio que não funciona essas baterias aqui em ferramentas originais Makita. Já o inverso é válido, você pode pegar uma bateria original Makita e usar nesse kit de ferramentas. Eu fiz o teste também do carregador, que no testador, no Atosh DL24, entregou 1060 mAh. Daí eu tentei fazer um teste diferente para a gente ver se esse valor batia com o alicate amperímetro. Então eu conectei a bateria através de cabos no carregador e com o alicate amperímetro eu medi a corrente que estava sendo entregue para essa bateria, uma bateria completamente descarregada. E no caso o alicate indicou 1120 mAh. Então a gente pode dizer que esse carregador aqui entrega 1.1 A, o que quer dizer que para cada uma das baterias ele precisa de pelo menos 3 horas para fazer o carregamento completo. Depois eu fiz o teste de corrente para identificar a corrente de trabalho de cada uma das ferramentas em uma operação, em uma tarefa básica que é comum dessa ferramenta. Daí eu conectei a bateria com cabos em cada uma das ferramentas e fiz essa medição. No caso do martelete, furando concreto com broca de 10 mm e forçando um pouquinho a máquina, a corrente consumida ficou em torno dos 28 A. Para a furadeira, furando madeira com broca de 10 mm, aproximadamente 7 A, a chave de impacto fazendo um parafusamento, aproximadamente 21 A, e a esmerilhadeira cortando uma cantoneira de aço, 17 A. Agora, usando essa informação e também os dados obtidos através dos testes da bateria, a gente consegue fazer cálculos e estimar uma durabilidade de bateria para cada uma dessas tarefas. E é isso que você pode ver nessa tabela aí na tela. A autonomia aproximada do martelete seria de 6 minutos, da parafusadeira 26 minutos, da chave de impacto 9 minutos e da esmerilhadeira 11 minutos, fazendo tarefas semelhantes às que você viu no teste durante a medição de corrente. Outro teste que eu fiz foi para identificar o ruído de cada uma das ferramentas, tanto funcionando em vazio quanto em uma operação. No caso do martelete, em vazio 93 decibéis e furando um bloco de concreto 101 decibéis. A parafusadeira, fazendo furações em madeira, 88 decibéis em vazio e 93 durante a operação. A chave de impacto, 81 decibéis em vazio e 110 durante a operação de parafusamento. A esmerilhadeira, 88 decibéis em vazio e 100 decibéis durante o corte de uma cantoneira de aço. E o último teste que eu fiz foi a aferição do RPM, comparando isso com o declarado na etiqueta de cada uma das ferramentas. No caso do martelete, ele declara ter 1000 RPM e a medição deu 976. A parafusadeira declara 350 e 1350 na baixa e na alta rotação, respectivamente, e deu 415 e 1564, um pouco acima do declarado. A chave de impacto declara 1826 e 2316, deu 1855 e 2360, também acima do indicado. Já a esmerilhadeira declara que o máximo é 8.500 RPM.
Na velocidade 1 eu medi 4.377, na 2, 6.723 e na velocidade 3, 8.060. Não chegou nos 8.500, mas chegou muito próximo e está dentro da faixa do aceitável para esse tipo de ferramenta. Para finalizar a análise desse kit de ferramentas, algumas observações aqui que eu inclusive anotei para não esquecer de comentar com vocês. Primeira delas, o kit ou ferramentas individuais. Eu paguei R$1.000 no kit, mas consegue ele por menos, porque eu fiz parcelado para ir diluindo o custo disso no decorrer dos meses. Mas você consegue ele à vista por próximo dos R$900. Se tiver um cupom de desconto, periga ficar abaixo dos 900. E daí começa a valer bastante a pena, dado o conjunto da obra. Porém, em preço cheio, que seria R$1.050, R$1.100, você tem que pensar o seguinte: comprando ferramentas, não da mesma marca, parecidas com essas aqui, com características semelhantes de outras marcas avulsas no Mercado Livre, você gastaria uns R$1.500, R$1.400 a R$1.500. Isso na prática vai dar de R$400 a R$500 a mais, dependendo do preço que você consegue no kit. Só que o agravante dessa situação não é o preço. É que se você comprar cada uma das ferramentas individualmente, no final das contas você vai ter 8 baterias e não 2, como vem nesse kit. E você deve ter percebido pelos testes e pela estimativa de autonomia que o grande gargalo desse kit aqui está nas baterias, justamente. Ou daqui a pouco você usa essa diferença desses R$400, R$500 para comprar uma ou duas baterias melhores para usar no seu kit. E daí é uma questão de se pensar e de se avaliar. Enfim, muito raciocínio e matemática envolvida para decidir se a compra é melhor em kit ou ferramentas avulsas. Mas daí não sou eu que vou tomar a decisão. Você tem toda a informação que você precisa para decidir isso. Mas não decide ainda, porque eu encontrei em duas das ferramentas um defeito em cada uma delas que pode ser crítico e talvez desestimule você a comprar esse kit da Steel. E o defeito está nessas duas ferramentas aqui, na chave de impacto e na esmerilhadeira. Qual que é o abacaxi dessas duas aqui? Elas têm um controle eletrônico de rotação aqui. Então, no caso da chave de impacto, você tem para definir a velocidade alta ou baixa de rotação, você vê que muda ali, e quando está no reverso, você pode ativar ou não aquela opção para ela só soltar o parafuso e não continuar girando. Qual que é o problema? Quando você aciona a ferramenta aqui, ela permite que você configure isso. Então, eu vou colocar aqui na rotação baixa, por exemplo. Ó, rotação baixa. Eu vou deixar a ferramenta parada aqui alguns segundos, vai apagar esse painel. O que acontece quando apaga esse painel e você usa a ferramenta de novo? Ela reseta tudo e sempre ela começa a funcionar na velocidade alta, na rotação alta. Ou seja, ela não memoriza quando você muda o tipo de rotação e nem quando você configura para ela só soltar o parafuso sem continuar girando. Então olha só, lembra que estava na velocidade baixa? Eu vou começar ela aqui, tá na alta, ó. Eu troco para baixa aqui de novo. Quando apagar o painel aqui, quando apagar as luzinhas, eu vou acionar a ferramenta e ela vai estar de novo na velocidade alta. Ela nunca memoriza a seleção de velocidade que eu coloquei na ferramenta. Olha só. Voltou para a rotação alta. Então, na prática, você tem uma chave de impacto com duas rotações, mas que você vai usar só uma delas, porque não tem como você usar a rotação baixa. Deixou ela parada alguns segundos aqui, ela simplesmente reseta o painel de controle. E na esmerilhadeira acontece exatamente a mesma coisa. Você aciona ela aqui, troca a rotação, por exemplo, para a rotação baixa. Ok, está na rotação baixa. Quando apaga o painel aqui, o que vai acontecer? Reseta, assim como na chave de impacto. Ó, deixa ela apagar aqui, apagou, zerou, vou ligar. Rotação completa máxima de novo. Então, nas duas ferramentas não funciona a memorização do nível de rotação que você escolheu. Algo que deveria ser básico e que acaba atrapalhando no uso. No caso da esmerilhadeira não é tão chato assim, porque você pode ligar ela e trocar a velocidade dela aqui com ela em funcionamento. Já no caso da chave de impacto, não. Então talvez isso aí seja um impedimento para você escolher esse kit. Bom, e esse foi o meu vídeo então, espero que você tenha gostado, que tenha sido útil e, é claro, se você tiver interesse nesse kit que eu acabei de mostrar, só lembrando, os links estão aqui na descrição do vídeo. E eu gostaria também de ouvir a sua opinião em relação ao vídeo, ao review em si. Eu estou tentando trazer reviews cada vez mais completos e úteis para quem assiste, mas eu não sei se eu estou atingindo esse resultado ou não. Então me conta aqui nos comentários se você gostou da forma como o vídeo foi conduzido, da forma como as ferramentas foram apresentadas,
como os testes foram feitos, o que poderia ser adicionado ou retirado de vídeos como esse para tornar o conteúdo cada vez mais interessante para quem assiste. A sua opinião será muito bem-vinda e, é claro, todo tipo de dúvida, crítica, sugestão, elogio também será bem-vindo aqui nos comentários. No mais, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo e eu te vejo em breve com mais um review ou projeto aqui no canal.